Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um seminário do GDOP. Hoje nós agradecemos o Gabriel por ter aceito o convite para apresentar o seminário para a gente, pela disponibilidade, né? É um prazer te receber, Gabriel. O Gabriel, ele é graduado em Física pela Universidade Federal de São Carlos, tem um mestrado em Física pela Unesp, acredito que é de Rio Claro, Gabriel? Isso mesmo. Isso, né? E atualmente desenvolve doutorado pelo INPE, né? Com a Bolsa FAPESP aí. E o Gabriel hoje vem falar para a gente um pouco sobre trajetórias retrógradas ressonantes no sistema Terra-Lua. Muito obrigado, Gabriel. Por favor. Eu que agradeço a Rosana, agradeço a todos aí a oportunidade de estar falando aqui um pouco sobre uma das linhas de pesquisa do meu doutorado, né? Vale uma breve correção que na chamada dos e-mails me colocaram como doutor, mas eu ainda não sou doutor. Estou bem próximo do título, mas ainda não cheguei lá. A caminho. Estamos quase. E hoje eu vou falar aqui sobre um problema que eu comecei a trabalhar durante essa parte final do meu doutorado, né? Eu já fiz muita coisa, eu acho que muitos de vocês aqui me conhecem, eu já trabalhei com diversos tópicos, né? Tanto da parte de astronomia quanto da parte de engenharia em alguns lados. E agora eu comecei a trabalhar um pouco com transferências, né? Design de órbitas e transferências orbitais, né? E esse trabalho aqui, obviamente, ele não é feito sozinho, né? A gente tem um pessoal colaborando aí, né? Botar aí botar aí na frente a Helena, o Safon e também o Bertacchini, né? Eu acho que sem a ajuda deles isso aqui, nada disso seria possível, tá? E eu preparei uma apresentação aqui em torno de uns 30 minutos, né? O Otton falou que no máximo ali uns 40 minutos estava ok, né? Mas eu preparei aqui uma apresentação em torno de uns 30 minutos, pode ser que seja um pouquinho mais rápida, pode ser que seja um pouquinho mais lenta, a gente vai ver como que vai andar o caminhar das coisas aqui, tá? Então, vamos lá. Vou dar uma breve introdução aqui na parte do que eu vou falar na apresentação, né? Então, a gente vai começar a abordar explicando qual a motivação do trabalho, né, da pesquisa nessa área, explicar um pouco sobre os fundamentos básicos, que seriam os modelos que são utilizados para a gente desenvolver essas trajetórias, né, e tentar achar as transferências orbitais para essas trajetórias, né? Falar um pouquinho sobre ressonâncias retrógradas, que é um dos principais objetivos do design de trajetórias que eu estou propondo aqui, um pouco sobre manobras impulsivas, no caso as biimpulsivas, né, um pouco sobre os métodos numéricos, as transferências em si, e aí avançar para métodos de otimização, resultado, e aí um pouco mais lá para o final eu vou falar um pouco mais sobre conclusões e os próximos passos que a gente vai dar, incluindo outras técnicas e outros métodos como machine learning que eu pretendo utilizar nessa linha de pesquisa, né? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou falar principalmente em cima de um trabalho que foi publicado na Astrophysics and Space Science logo no começo do ano, não me lembro a data exata, mas foi ali em abril, acho que tem aqui no slide. Foi dia 10 de abril ali, ele foi aceito, né? Qual que é a ideia desse trabalho e qual é a ideia no geral que está sendo proposto, que eu propus aqui no caso, né? A gente sabe que fazer transferência orbital é uma das coisas mais importantes no aspecto aí de um design de uma missão espacial, né? Você precisa colocar, determinar as trajetórias que a sua espaçonave vai ter para ela chegar, por exemplo, vamos imaginar que você está querendo fazer uma missão espacial para algum planeta, né? Você tem que calcular a trajetória da sua espaçonave até esse planeta e lá você faz uma série de outros estudos para você investigar o que você quer. Mas ali você tem que encontrar esse caminho. Esse caminho ele é muito importante, tá? No geral, a gente pode imaginar uma série de manobras que o pessoal já costuma estudar, né? Como, por exemplo, as transferências de Raman, né? Que são muito utilizadas aí em diversos aspectos. Só que quando a gente vai para problemas que são muito mais complexos, a história muda um pouco. Por quê? Você tem perturbações, você tem outros efeitos que podem atrapalhar um pouco a dinâmica se ela for muito simplificada. Então, para isso, a gente tem que melhorar o nosso modelo, tá? E, no geral, o que a gente quer é sempre diminuir o custo, né, de uma transferência, sempre diminuir o ΔV. Mas não necessariamente o menor ΔV vai ser o mais útil, né? Você geralmente tenta buscar por intervalos onde o seu custo para uma transferência orbital ele é baixo, mas você tem ele numa janela ótima, né? Então a gente tem que sempre buscar por diversas soluções, não uma única solução, né, para esse problema. Então, a gente sabe que também ressonâncias são aspectos extremamente importantes para missões espaciais, né? Você tem uma série de missões espaciais, a gente pode falar alguns flybys de Mercúrio, alguns flybys também que aconteceram em Marte, que utilizaram ali
de ressonâncias orbitais, ou até mesmo outros tipos de ressonância, para tentar aproveitar ao máximo que a missão espacial pode explorar. Então, a ideia aqui é combinar ressonâncias com o design de trajetórias, tá? E aqui, em especial, eu vou estar falando sobre as ressonâncias de movimento médio retrógradas. Por quê? Porque isso foi um tema do qual eu trabalhei durante o meu mestrado e acredito que tem muito potencial aí e não foi explorado, tá? Então, um dos grandes motivos também de se trabalhar em ressonância retrógrada é que um pesquisador, um japonês chamado Kenta Oshima, ele começou a fazer uma série de publicações. E nessas publicações, ele chegou à conclusão que é possível utilizar ressonâncias retrógradas como um meio de acesso a um meio interplanetário, tá? Então, para aqueles que nunca viram, né, geralmente o movimento retrógrado é aquele movimento que ocorre no sentido contrário do movimento, por exemplo, dos planetas, né? Então, se eles giram para um sentido, o retrógrado vai girar para o outro sentido. Também vai depender do ponto de referência. Mas se a gente for olhar para os elementos orbitais, a gente vai estar sempre lidando com uma inclinação que é maior que 90 graus em cima do plano orbital que a gente está trabalhando, tá? Então, o Oshima, né, ele fez essa série de estudos e ele chegou a essa conclusão. É possível a gente linkar a Terra com o meio interplanetário, né, através de ressonâncias retrógradas, tá? Só que ele estudou somente as orbitais, as retrógradas orbitais, e ele também estudou órbitas que estavam bem longe da Terra, né? Então ele pegou órbitas ali com uma altitude maior que 10 mil quilômetros de distância, 15 mil quilômetros de distância, o que torna o problema bem mais simplificado. Além disso, ele também não considerou colisões, o que é um fator muito importante, né? Porque dependendo do problema e da aplicação que a gente está querendo estudar, a gente tem que levar em consideração colisão, né? Eu não quero mandar um satélite que custa muito caro e ele acabar batendo na Lua, né? Então, o nosso design de trajetórias ele tem que ser muito bem feito, né? Claro que vai depender do que a gente quer fazer, né? Bom, mas para dar uma breve introdução sobre como a gente vai trabalhar com esse problema, eu trouxe aqui para vocês o que acredito muito de vocês já devem ter visto, né? Que é o problema circular restrito de 3 corpos, tá? Eu peguei uma imagem no Google lá para tentar simplificar a ideia de trazer esse problema, né? O problema é simples. Ele vai ser basicamente a Terra, a Lua e uma espaçonave, né? Nesse problema é muito fácil definir uma série de coisas que ajudam a gente a entender melhor a dinâmica desse sistema. Então, a gente consegue ter uma constante de Jacobi, que vai permitir que a gente trabalhe com trajetórias em cima dela, construa seções de Poincaré, encontre órbitas periódicas, quase periódicas, entre uma série de outras coisas, assim como pontos de Lagrange. Outro N fatores, tá? Só que como a gente está querendo fazer uma transferência orbital para um problema um pouquinho mais realístico, talvez o problema circular restrito de 3 corpos ele seja muito simplificado. É aí que a gente pode começar a trabalhar com um problema que ainda é uma simplificação, porém ele é um pouquinho mais complexo que o problema circular restrito de 3 corpos. Esse problema seria o problema bicircular restrito, ou seja, você vai ter o sistema Terra-Lua em uma órbita circular, ao mesmo tempo que você tem o Sol também em uma órbita circular em torno desse sistema. Tudo um referencial girante, tá? Então, aqui eu tenho uma imagem que vai mais ou menos ilustrar essa configuração, tá? E vale aqui um detalhe muito importante, que vai ser muito importante na nossa análise aqui, que é esse θS, tá? Que seria o ângulo da posição inicial do Sol, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre as equações de movimento na hora que chegar lá, mas vale notar que isso aqui vai ser um fator importante nos resultados, tá? No geral, a gente consegue ter os parâmetros estimados para esse problema aqui, lá de um trabalho do Simó, em 1995, que foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com esse problema, tá? E logo em seguida veio o italiano Toputo, muito famoso na área de design de trajetórias, a parte de engenharia espacial, e também trabalhou em cima desse problema. E aí você tem uma tabela de dados onde está tudo normalizado para unidades de distância, unidades de tempo, unidades de velocidade, tá? E é um problema que torna-se muito interessante quando a gente traz ele para esse sistema de unidades normalizadas, né? A hora que a gente for trabalhar com os resultados e fazer a transferência das unidades normalizadas para as unidades reais, torna-se muito mais simples também utilizar esses dados. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as equações de movimento. As equações de movimento, elas são muito simples, assim como é o caso do problema circular restrito de 3 corpos. As equações são simples, mas não necessariamente o problema né? Então, você define o potencial dos 2 primários, né, seja da Terra e da Lua, e aí você vai ter um potencial, né, um pseudo-potencial. A partir dele, você também pode construir um outro potencial, no caso do problema circular, né, mas você tem que definir
as massas. Então, a gente trabalha todo esse problema de forma muito similar ao que é feito no problema restrito de 3 corpos, né, no caso circular. E aí a gente tem um novo potencial quando você considera o caso bicircular, né, onde você coloca ali o Sol como uma órbita circular, tá? E lembrar que o Sol, ele vai ter aqui, né, essa expressão linear para definir o ângulo, né, porque já que é uma órbita circular, ele vai crescer de forma linear, e a gente vai ter aqui o ômega-s, que foi definido naquela tabela, e para no caso, sistema Terra-Lua, ele é negativo, então ele vai começar, por exemplo, de um valor fixo que a gente vai dar, e ele vai diminuir. Tá? Então isso é importante de notar também. E aí, por fim, a gente tem as equações de movimento. A gente consegue integrar essas equações de movimento, você pode quebrar elas em velocidades, né, integrar ali aceleração e velocidade, um integrador numérico e encontrar a solução para determinadas condições iniciais. Tá? Então, basicamente, o problema é esse. Tá? O problema que eu estou propondo aqui é baseado no problema bicircular restrito de 4 corpos, no caso planar. Isso é muito importante. Tá? Mais para frente, em futuras situações, a gente vai trabalhar com o caso 3D. Mas até agora, vamos falar sobre o caso planar. Bom, agora a gente tem que dar uma introdução sobre o que é uma ressonância retrógrada, tá? No caso de um movimento médio, que é aquela que a gente está querendo trabalhar. Eu já falei um pouquinho, né, sobre essa parte de uma órbita retrógrada, né, um movimento retrógrado, né, que gira no sentido contrário, mas eu trouxe aqui um GIF que seria o equivalente a uma ressonância, tá? No caso, uma ressonância prógrada, tá? Onde você tem uma ressonância entre as luas ali de Júpiter, entre elas mesmo, né? Essa é uma ressonância especial. Não vou entrar em muitos detalhes, mas você tem aqui um exemplo, tá? Seria essa razão entre os períodos aí desses objetos, tá? No caso da órbita prógrada, você vai ter uma órbita que vai ter um sentido, né? No mesmo sentido, imagina que você tem 3 corpos, né? Por exemplo, um sistema Sol, Sol e mais 2 planetas quaisquer, né? E aí eles estão orbitando aqui numa mesma direção, sistema inclinação nula, né? 0. E no outro caso aqui, você tem o Sol e mais 2 outros planetas, um deles orbitando no sentido contrário do outro. Então, você tem aqui uma órbita retrógrada, tá? E em 2013, a Helena definiu aí, né, nesse trabalho com Namoni, um ângulo ressonante retrógrado para o problema circular, tá? E a gente vai utilizar ele mais para frente para encontrar possíveis órbitas-alvo que a gente vai analisar para realizar uma transferência orbital, tá? Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, de um outro trabalho que publiquei durante o meu mestrado, sobre como é o funcionamento de uma ressonância retrógrada, tá? Como vai ser essa órbita, né? No lado esquerdo, a gente tem a órbita no referencial inercial, e no lado direito, a gente tem a órbita no referencial girante, tá? Esse caso aqui, ele é o caso do problema de 3 corpos, tá? Não é o caso do problema circular. É só o caso do problema de 3 corpos. Mas as órbitas vão ser muito parecidas, a única coisa que vai mudar é esse cara aqui, que ao invés de ficar balançando em torno do X, ele vai ficar fixo. Tá? E eu trouxe também uma imagem um pouco mais para frente, para explicar melhor como ficaria no caso circular. Mas aqui a gente tem a ressonância 1,2, né? Retrógrada. Aqui a gente tem a corbital, também retrógrada, 1,1, né? E aqui a gente tem a 2,1, que é outro caso também. São os 3 casos que a gente vai falar aqui dentro dessa apresentação. Eu vou dar mais enfoque para os casos orbitais, porque os outros casos da 1,2 e da 2,1, eles ainda não estão publicados, então eu não vou mostrar tudo que eu já fiz, tudo que eu tenho pronto, né? Eles estão no caminho lá, já está no caminho de estar tudo publicado. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem alguns shapes, né? Isso é uma das partes mais importantes quando a gente está falando de ressonância no referencial girante. Todas as órbitas, sejam elas prógradas ou retrógradas, elas vão ter formatos específicos quando elas estão no caso periódico ou até mesmo no quase periódico, tá? Nesse caso aqui, eu trouxe uma série de exemplos de ressonâncias retrógradas, onde eles têm uma série de diferentes formatos, né? A gente vai focar na corbital, né? Onde você tem os diferentes modos de libração, seja o φ librando em 0 ou o φ librando em 180, tá? Então, no caso da corbital aqui. Aqui vale para 2,1, né? E a gente tem a 1,2 também. Tá? Então, essas aqui vão ser as nossas órbitas-alvo que a gente vai atingir dentro de um set de condições iniciais que a gente vai descobrir qual vai ser. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as manobras biimpulsivas. Eu trouxe aqui uma imagem que ela é um pouco autoexplicativa, tá? Então, vamos imaginar no problema Terra-Lua, né? Eu tenho a Terra aqui e eu tenho a Lua. Eu tenho uma órbita circular em torno da Terra, por exemplo, uma órbita de um satélite, e eu quero fazer uma transferência desse satélite, né, dessa órbita circular em torno da Terra, para uma órbita que seria uma ressonância retrógrada orbital, tá? Então, como que isso é feito? Em algum momento dessa órbita tracejada circular, eu tenho que realizar uma manobra, que vai ser uma aplicação no ΔV. Então, eu vou dar um impulso em alguma direção,
seja ela no X, no Y, ou com uma combinação das duas possíveis direções, numa determinada posição dessa órbita. Então eu dou o meu primeiro impulso, aí a minha espaçonave sai dessa órbita, ela entra numa trajetória de transferência, essa trajetória de transferência pode levar um determinado tempo, tá? Claro que vai depender do problema que a gente está analisando, quanto tempo a gente quer que essa órbita demore, essa trajetória demore para ser transferida, né? Então ela pode demorar 5, 10, 15 dias, cada uma delas vai ter um custo diferente, e a gente pode determinar isso, tá? Mas, de forma geral, ela vai ter uma trajetória de transferência e também um intervalo de transferência. Ela vai chegar num ponto desejado que a gente quer, onde a gente quer chegar, e aí a gente tem que aplicar uma segunda manobra para injetar nessa órbita. Então, na prática, ela vai sair dessa órbita, que seria a órbita circular marrom, e vai ser injetada nessa órbita roxa aqui, tá? Que seria uma retrógrada orbital. Tá? Como que a gente pode dar um bom chute inicial para a gente estimar essa nossa órbita circular inicial? Tá? O Toputo, lá em 2013, colocou essas expressões para uma órbita circular no referencial girante em função de uma velocidade inicial, dada por beta. Então, a gente vai tentar representar essa posição da órbita inicial aqui, tanto com as posições e velocidades, utilizando o alfa e o beta. O alfa vai dizer para a gente a respeito da posição em torno desse círculo que a gente está propondo, né? E o beta vai dizer para a gente sobre a magnitude da velocidade dessa órbita. Ou seja, se o beta for igual a 1, significa que eu vou estar numa órbita circular. Se o beta for igual a raiz de 2, significa que eu estou numa órbita circular em uma trajetória de escape, que seria a velocidade de escape da Terra. Tá? Então, a única diferença que eu tenho aqui para o que o Toputo fez em 2013 é que em 2013 ele propôs que o beta só poderia ser positivo. Ele só poderia ser entre 1 até raiz de 2. Aqui eu vou além disso, né? Eu digo, não, o beta ele pode ser de menos raiz de 2 até mais raiz de 2. Por quê? Porque essa órbita ela pode partir tanto de uma órbita, uma trajetória de transferência pode ser prógrada, porém a hora que ela for chegar onde a gente quer, ela pode ser transferida para uma retrógrada, porque tudo vai depender da magnitude do ΔV que eu vou ter que aplicar. Então ela pode partir tanto de um caso prógrado quanto de um caso retrógrado para atingir um caso retrógrado. E a gente vai ver isso mais para frente nas curvas das direções de trajetória, tá? Mas esse aqui é um ponto importante da diferença do que eu fiz em cima do que o Toputo tinha sugerido lá em 2013. Bom, qual que é a ideia do problema no geral? A gente quer fazer uma transferência orbital. A gente sabe que uma espaçonave ela tem um limite de combustível, né? Ela não pode gastar tudo de uma vez, né? Não tem como ir lá e reabastecer de maneira muito fácil o combustível dessa espaçonave. Então a gente tem que tentar gastar o mínimo possível, né? Então como que a gente pode fazer isso? A gente pode minimizar o custo total desse problema, tá? Lembrando, esse problema aqui, ele é não linear, é bem complicado de lidar, tá? Então, nessa minha proposta de ideia, diferente do que o Oshima fez anteriormente, a gente vai estar partindo de órbitas que são muito próximas da Terra, né? Em comparação com o que ele estava propondo. Então, eu estou partindo de órbitas que estão a 200 km de altitude da Terra. E a gente vai fazer transferências até 44 dias. Por que 44 dias? Porque se a gente aumentar muito essa janela de tempo, a gente está sujeito a perturbações em cima da transferência, né? Então, ou seja, é possível que a perturbação causada pelo Sol, né, pela pressão de radiação solar, cause algum tipo de diferença, porque ela precisa de tempo para isso acontecer, né? É uma perturbação relativamente pequena, né? Mas se ela é exposta a um longo tempo, isso pode alterar a trajetória que a gente está querendo, então a gente vai estimar isso aqui para uma janela de transferência curta, que seria uma janela de transferência de até 44 dias, tá? Um dos pontos mais importantes em cima disso é que a nossa janela de transferência é curta, e além de ela ser curta, ela pode ser mais curta ainda. A gente pode fixar e escolher para até 20 dias, e eu vou falar um pouquinho mais disso, um pouco mais para frente, né? Bom, como que dá para fazer isso, né? Quando a gente tenta resolver esse tipo de problema, existe uma série de formas, né? Você pode tentar otimizar essa solução através de algoritmos de otimização clássicos, como Newton-Raphson, entre outros métodos. Porém, pode ser um pouco difícil, porque o problema ele tem equações que às vezes não são tão simples de trabalhar, às vezes você precisa saber as derivadas e isso pode ter um custo computacional relativamente alto. Então, para isso, eu utilizo a linguagem de programação Julia, que é uma linguagem de programação que eu já venho trabalhando já faz aí uns 4 anos, né?
ela é basicamente uma linguagem de programação que possui uma velocidade de C, porém com uma simplicidade do Python. Então é um problema que fica muito mais... você trabalhar com esse programa torna esse seu problema muito mais acessível, né? Não é tão complicado quanto mexer com o Fortran, mas também não é mais tão rápido quanto mexer com o Fortran, mas não é tão lento quanto mexer com o Python, dependendo do tipo de cálculo que você for fazer, né? E dentro do Julia, você pode até mesmo acelerar para que ele fique mais rápido ainda, se você souber programar muito bem. Tá? Então você consegue melhorar mais ainda. Por quê? O Julia foi feito para ser eficiente, para ser flexível, ele foi feito para realizar problemas numéricos, para resolver problemas numéricos. Né? Então ele tem uma vasta biblioteca de pacotes com diversos problemas, seja na parte de astronomia, engenharia, controle, qualquer tipo de problema que você for imaginar, estatística, tem lá dentro. Tá? Não vai ser tão extensa quanto um Python, porque a comunidade do Python é muito maior, porém o Julia tem quase tudo. Tá? E dentro do Julia, a gente vai estar trabalhando aqui com 3 bibliotecas, que são as principais. Tá? Que seria a Differential Equations, o Black Box Optin e o Meta-Heuristics. O que cada uma delas faz? Né? A Differential Equations ela é simplesmente a biblioteca que vai permitir que a gente faça a integração numérica. Dentro delas, você tem uma série de algoritmos lá para resolver numericamente as equações diferenciais, tá? Você também pode implementar o algoritmo que você quiser, se você tem um código escrito lá, quer passar ele para a Julia, quer botar o Burst Store do Fortran, passa o código para a Julia, você pode implementar lá dentro do jeito que você quiser. Uma das coisas mais interessantes que o Julia permite, nessa biblioteca do Differential Equations, são os handlers, né? Que seriam funções que permitem você dar callback e você ter um controle muito preciso de encontrar raízes dentro da sua solução, das suas equações diferenciais, resolver problemas como o caso da colisões, entre outros N fatores de coisas que dá para ser feito lá dentro, até mesmo a parte de controle, tá? E a gente, em específico aqui, eu vou estar trabalhando com um integrador numérico que chama Verne, tá? Verne 7. O Verne 7, ele é basicamente um Runge-Kutta, porém ele tem algumas diferenças na forma como a tabulatura dele é feita, mas ele é muito similar a um Dormant Prince, aquele famoso DOP 853, né, que seria um aproximadamente de ordem 8. E ele é suficiente para resolver os problemas que a gente está trabalhando com uma precisão relativamente boa, tá? Então, as outras bibliotecas que tem aqui dentro do Julia, tanto a Black Box Optin como a Meta-Heuristics, vão ser as bibliotecas que a gente vai importar os otimizadores, os meta-heurísticos que a gente vai utilizar aqui. Tá? E eu vou falar um pouquinho deles mais para frente. Então, qual que é a ideia de otimização? Né? Então, a gente está querendo fazer uma transferência orbital de um problema que é altamente não linear, que às vezes algoritmos clássicos como um método de Newton ali não vai conseguir resolver, um método da abscissão também não vai conseguir resolver. Então, a ideia é a gente utilizar esses famosos métodos meta-heurísticos. Né? O que são esses métodos meta-heurísticos? Eles são métodos que seriam genéricos, tá? E eles não vão garantir, isso é muito importante deixar bem claro, eles não garantem a otimização global. Porém, eles funcionam muito bem para problemas que são altamente não lineares e eles podem descobrir muita coisa sem você dar muita informação da dinâmica do seu problema. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado que para garantir que a sua otimização seja global, você tem que variar muito bem os parâmetros e tem que estudar muito bem o problema que você está investigando e refazer essas simulações várias e várias vezes para garantir que você fez uma boa exploração dos parâmetros que existem nesses seus otimizadores. Então aqui eu trouxe 2 GIFs, tá? Os 2 GIFs tratam-se de funções diferentes, mas eles são do mesmo tipo de otimizador, que seria um otimizador meta-heurístico chamado de Particle Swarm Optimization, tá? O que é basicamente esse Particle Swarm Optimization? Assim como outros métodos meta-heurísticos, eles no geral são estocásticos, né, são aleatórios, porém com uma base ali da natureza por trás. Né? Eles possuem estratégias evolucionárias e tal, e eles buscam, na realidade, reproduzir algumas coisas da natureza. Né? E no caso, o PSO, né, o Particle Swarm Optimization, ele foi inspirado ali na migração de algumas aves, né? E ele funciona basicamente na observação da migração dessas aves. Você tem outros que são baseados em colônias de formigas, na dispersão de abelhas para a busca de novas casinhas lá, né, de novos lugares para eles povoarem ali e fazer o que as abelhas fazem, né? Mas você tem uma série de outros métodos, tá? E eu vou utilizar uma combinação deles, por isso que a gente coloca que eles são híbridos, né? A gente combina todos eles para garantir uma otimização global. Bom, quando a gente fala de otimização, e a gente quer diminuir o custo da nossa trajetória de transferências, eu tenho que garantir que eu estou falando de
uma função de penalidade. Que seria basicamente eu falar para o algoritmo, ó, eu quero que você otimize isso daqui. Mas nesse problema, isso é um pouco mais delicado. Por quê? A gente está querendo chegar numa trajetória, alvo, que eu ainda não mostrei, eu vou chegar lá, mas a gente tem que garantir que o algoritmo chegou lá. Então a gente tem que ensinar para essa função de penalidade que você tem que diminuir o custo do ΔV, porém você tem que garantir para mim que você vai chegar lá na onde eu quero que você chegue. Então eu pego e crio dentro dessa minha função penalidade, a J definida aqui, né, que vai entrar com os vetores de otimização, que seriam os impulsos na velocidade x e y, o beta e o alfa. Eu vou garantir com uma penalidade adaptativa ali, que vai ser o ρ, que se a norma euclidiana do onde eu quero chegar e aonde o meu algoritmo conseguiu chegar não for menor que 10 a menos 5, eu vou penalizar isso multiplicado pela distância. Ou seja, ele vai aprender que quanto mais perto ele chegar, melhor o resultado vai ser. E aí, na hora que for plotar os resultados, eu boto um filtro daqueles que convergiram para onde eu queria e ploto só aqueles que eu queria que chegasse, que acabaram chegando aonde eu queria, né? Bom, como eu disse, são duas manobras, né? Esse ΔV no total vai depender da primeira manobra e também da segunda manobra, né? E aqui a gente tem um parâmetro do que a gente vai colocar aqui nas constraints, né? Do que a gente vai estar limitando dentro do nosso vetor de otimização, né? Tanto o impulso no X quanto no Y, eu coloquei de menos 2,5 até 2,5. Que seriam o quê? As unidades normalizadas do sistema, que nesse tipo de situação, como eu disse lá no começo que era interessante, é que ele é quase 1 para 1. Né? A velocidade em km por segundo para a velocidade normalizada nesse problema, que é quase 1 para 1. Então aqui a gente teria impulsos de um satélite, né, limitados até menos 2,5 km por segundo, até 2,5 km por segundo em cada uma das direções, né, e também variando os outros dois, tanto beta, que é a órbita inicial que a gente está dando para o satélite, assim como alfa, que é a posição inicial do satélite em torno da Terra. Tá? Bom, como que a gente vai fazer o método de otimização aqui? Eu vou escolher uma série de otimizadores, né? Dentro todos aqueles que existem disponíveis naquelas bibliotecas lá. Eu fiz um teste com diversos, tá? Todos disponíveis. Os que se comportaram melhor foi o RIS, o ECA e o D. Tá? Então seria esse Resample Inheritance Memetic Search. Ele é basicamente um algoritmo que vai herdar. São basicamente estratégias evolucionárias. Então ele vai herdar características boas do anterior, só que ele vai criar estruturas locais e vai tentar melhorar essas estruturas locais para tentar sempre buscar em torno de mínimos locais para tentar achar o mínimo global. O Evolutionary Center of Mass Algorithm, ou também, ele pode ser Center of Mass ou Centers, né? Ele funciona também de uma forma muito parecida. Ele vai refinar e tentar buscar mínimos locais lá e também herdar essas informações para o próximo. Porém, ele possui algumas diferenças em crossover e mutações entre as possíveis soluções do chute, tá? E no final eu entro com o Differential Evolution, que é um dos melhores para resolver problemas que são altamente não lineares, porque ele faz uma combinação de seleção e crossover entre as soluções de uma forma um pouco diferente do que os demais, sem herdar tanto as características, e ele dá uma característica mais exploratória para o algoritmo. No final das contas, para cada condição inicial, eu vou estar chamando a minha função, que eu estou querendo otimizar, que é a função de transferência, de trajetória, cerca de 1 a 2 milhões de vezes, tá? Então, de certa forma, isso vai garantir uma certa otimização global para o nosso problema. Mas não necessariamente eu posso falar, ó, isso aqui é o mínimo que dá para obter. Tá? Então, isso é muito importante de deixar claro. Mas ele vai explorar muito bem o espaço, o que um método clássico não conseguiria fazer. Bom, agora vamos falar sobre as nossas órbitas-alvo, tá? Então, para as nossas órbitas-alvo, a gente tem que buscar algumas configurações, tanto nos quadrantes que eu estou propondo aqui, né? Que seriam, eu tenho que buscar pelas minhas órbitas que são ressonantes, librando em φ0, em φ180, e eu tenho que buscar todas as possíveis combinações de condições iniciais num problema circular. Então, como que a gente pode fazer isso? Simplesmente pensar no caso planar e variar aí os elementos orbitais, né, o M e o varπ, de forma que um seja 0, o outro seja 180, e achar todas as combinações e achar todas as possíveis configurações iniciais. Tá? Lembrando que a órbita ali da Lua é circular e também do Sol é circular. E aí eu vou ter 4 quadrantes para cada configuração. Aqui eu tenho 8 mapas. O que cada um desses mapas eles vão representar? Tá? É muita informação aqui, então eu vou tentar explicar e gastar um pouquinho de tempo aqui para explicar. Cada mapa desse daqui ele é dado por uma barra de cor. Tá? Nessa barra de cor aqui, eu vou estar representando um ângulo ressonante, onde a parte mais escura é onde eu tenho a menor taxa de libração, onde eu tenho uma órbita mais próxima da periódica, está librando
menor, a libração do ângulo ressonante é menor, ou seja, quase periódica, ou se você for num caso mais distante, ela vai ter uma amplitude um pouco maior, tá? Aí, além disso, eu tenho os pontos brancos. O que os pontos brancos representam? Eles representam aonde eu tenho uma libração menor que 30 graus, tá? Que seria a meia altura, né? Então, eu torno a libração do ângulo em torno do zero absoluta, filtro, fica todo mundo para cima. Todas aquelas que tiverem menor que... Todas as condições iniciais que tiverem em torno do tempo de evolução, uma libração menor que 30 graus, são plotadas com um ponto branco. Isso vai dar para a gente uma informação sobre onde está o centro ressonante dessa família, tá? Soluções que a gente encontrou para a ressonância orbital, por exemplo. Então, eu tenho nesse mapa aqui, né, como eu comentei, os eixos Y, excentricidade, eixo X é o semi-eixo maior, tá? Aí, além disso, eu tenho cores azul, vermelho e verde. Tá? Azul significa que a minha órbita escapou, foi para 10 unidades de distância, então ela é uma órbita que eu vou descartar. Não importa se ela vai permanecer ligada ao sistema ou não, mas ela saiu do meu regime de interesse. Em vermelho e verde, eu tenho colisões com a Terra e colisões com a Lua. Então, é possível ver aqui que por que eu tenho 8 mapas, sendo que eu tenho 4 quadrantes? Como eu disse lá no começo, que aquele ângulo θ do Sol era muito importante, de fato ele é, eu tenho aqui o θ do Sol, ele estando em fase, ou seja, eu vou ter a Terra, a Lua aqui e o Sol aqui em cima, né, com 90 graus. E no caso onde o θ é igual a zero, ele vai estar alinhado com os 3 corpos, tá? No caso da orbital, é possível ver que a diferença é muito pequena, tá? Então você pega essa solução aqui, que é a configuração onde o M e o ômega é zero, né? Aqui também vai ser. Muito parecido, né? Claro, você vai ter alguma diferença ali, porque o Sol de fato faz alguma diferença, mas para a orbital essa diferença é muito pequena, comparado com outros casos que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, a partir daqui, eu consigo pegar possíveis soluções de órbitas-alvo para eu fazer transferências orbitais e verificar quais são os custos dessas órbitas-alvo, tá? Então, eu vim aqui em cada um desses mapas, né? É possível ver que alguns mapas não possuem solução, como esses 2 quadrantes aqui, né? Cruzado aqui. E esses 2 aqui, eles não têm soluções. Então, a gente vai caçar somente naqueles que existem soluções, né? Que seria, nesse caso aqui, eu vou pegar uma solução com baixa excentricidade, uma outra solução com alta excentricidade. Eu faço isso para cada um dos casos aqui, e eu vou ter 4 possíveis órbitas aqui para cada configuração de posição inicial do Sol, né? E essa posição inicial do Sol ela vai ser muito importante, vocês vão ver à medida que eu for avançando aqui, né? Aí eu escolhi 4 órbitas-alvo aqui, com a excentricidade, também a condição inicial no referencial girante, né? E eu vou, para cada uma dessas órbitas, fazer uma transferência orbital de uma órbita partindo de 200 km de altitude da Terra. Aqui seriam as órbitas-alvo que eu estou querendo transferir, né? Elas, sem eu partir do exato momento que eu estou escolhendo elas, né? E aí, aqui seriam as transferências, as famílias de soluções de transferências, tá? Então, eu tenho aqui no eixo Y o ΔV em quilômetros por segundo, que é o custo total para eu transferir naquela órbita em função do tempo, tá? Então, eu separei por cores aqui, né? Você tem preto, vermelho, verde, azul, né? Esse laranja aqui com cinza, um vermelho mais escuro aqui, com o roxo, né? Se você for comparar na figura atrás, que eu vou voltar, você vai ver, cada uma delas está associada com as cores, né? Então, seria cada família associada com uma órbita-alvo, tá? Lembrando que esse gráfico da direita aqui é quando o Sol está a 90 graus de fase, e aqui o gráfico da esquerda é quando o Sol está com 0 graus de fase, né? Então, eu vou obter aqui uma sequência de famílias de solução, e existem algumas bifurcações, por muitas vezes elas são descontínuas, por N motivos. Um dos motivos é, elas podem colidir, então, em certo momento, a trajetória que eu estou querendo transferir, ela tem alguma colisão em algum momento dela, então, o mínimo dela não vai ser a continuação daquela família, vai ser o mínimo mais próximo que vai existir. Outra causa que pode causar essa separação das famílias é simplesmente a trajetória da transferência, tá? Então, você pode ter uma transferência que pode ser inicialmente prógrada e ela vai ter um custo menor do que a retrógrada, e aí chega um momento onde o tempo de transferência orbital aumenta para 20 dias, e você vai ter um custo menor se você partir de uma retrógrada, e assim por diante. Então, eu tenho, na próxima figura aqui, eu tenho aqui em preto o que seriam transferências, né, em comparação com a primeira figura da esquerda lá, tá? Em preto, o que seriam transferências retrógradas, e em rosa aqui, o que seriam as transferências prógradas, tá? Então, elas são descontínuas em alguns momentos aqui, elas quebram justamente porque existem soluções, tá? Mas a gente sempre vai tentar pegar soluções que sejam interessantes aqui, que sejam essas que são as mais baixas, dentro de um intervalo de tempo relativo pequeno aqui que a gente está escolhendo, tá? Aqui eu vou ter quadradinhos nessa figura atrás aqui, onde eu estou pegando o mínimo aqui, até uma escala de 20 dias.
para a gente plotar e ver como é que vai ser a transferência, né? Aqui também dá para ver, né? Como é que vai ser a trajetória de transferência para cada um desses casos, né? Então, aqui seria a trajetória de transferência em pontilhado e a evolução dessa órbita depois que ela chegou na transferência por pelo menos 5 anos, né? 5 anos é um tempo relativamente pequeno quando a gente está falando aí de evolução orbital, né? Mas a gente está falando de espaçonave, né? A gente quer partir dessa espaçonave para um meio interplanetário, ou, sei lá, você quer utilizar essa órbita para ter uma estação espacial lá, você quer só estacionar a sua espaçonave nessa órbita, porque já que ela é uma ressonância, ela vai ter uma certa estabilidade. Então, a gente consegue obter aqui, para todos esses casos, diferentes valores de transferência, né? E todos eles vão sobreviver. Elas não vão estar igualzinhas às órbitas que a gente propôs inicialmente, por quê? Porque o tempo de transferência vai mudar a posição do Sol. Mas como a orbital é quase invariante para a posição do Sol, é indiferente qual é a posição do Sol que a gente está realizando essa transferência, né? E aí, aqui eu tenho as soluções, né, do qual seria a velocidade ótima, vale aqui um highlight para esses casos onde você está transferindo com 0,31 km por segundo, muito baixo, 0,27 também, dependendo da ressonância, né, os tempos de transferência aqui, né, com os valores ótimos aqui, próximos à velocidade de escape, alguns valores um pouco mais baixos que a velocidade de escape, né. E aqui seria uma família de transferência, né, onde todas as soluções aqui estão sendo transferidas. Peguei cada uma das soluções que custam até 1,5 ΔV, né, quilômetros por segundo, e plotei aqui. Então dá para ver nitidamente que é uma continuidade das soluções, né, que é aquelas que são mais longas, dentro delas vão existir algumas que são mais baratas, e aí você vai ter outras que vão partir daqui, vão dar a volta toda até encaixar da onde a gente quer, né. Porém, nem todas vão ser muito bonitas como essa daqui, onde o grande número de soluções está presente. Bom, agora vamos ir para a parte final ali, já estou terminando, estão acabando os slides já, são poucos slides aqui para frente, e eu vou falar um pouquinho sobre outras ressonâncias, tá? E aqui eu não vou mostrar tantos resultados, porque esses resultados ainda não estão publicados. Mas se a gente for pensar e olhar para as ressonâncias diferentes da orbital, elas são muito sensíveis com a posição do Sol. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então essa aqui é uma ressonância 1,2 de um mapa só, né, para a configuração aqui do MP de ômega 0, né? Onde você está só mudando a posição do Sol e a ilha, ela desloca. Então, se você fizer uma transferência para uma órbita que está aqui, e dependendo do tempo que essa transferência demorar, ela vai chegar, a órbita que estava ali não vai existir mais, a solução que estava lá não vai existir mais. É diferente do caso orbital. Então, vão existir nesse tipo de problema aqui, janelas de transferência, são janelas de oportunidade de transferência para essas ressonâncias de ordem, no caso maior, por causa das retrógradas, né? Do mesmo jeito que a gente fez lá, a gente consegue obter as famílias. Nesse caso da 1,2, elas são muito mais fáceis de obter, elas são muito mais contínuas, elas têm menos detalhes de descontinuidade aqui, algumas, né, nem todas. E aqui nesse gráfico eu tenho a evolução da posição do Sol aqui, né, em função do tempo, né. Então, se eu escolher uma solução aqui, nesse ponto aqui, o Sol vai estar nessa posição. E o mesmo vale aqui para a direita, onde eu faço um plot do ΔV em função da posição do Sol aqui, do ângulo dele, né? Então, essas barras de cores aqui vão significar aonde o Sol vai ter simetria com o problema, né? Porque nesse problema bicircular restrito, assim como no problema circular restrito, existe uma certa simetria na dinâmica do problema, né? O problema se torna simétrico. Então, as soluções elas vão se repetir para determinada simetria de configurações do Sol. Então, vão existir janelas de oportunidade aí dentro, né? E aqui eu vou mostrar mais alguns exemplos antes da gente finalizar, né? De transferências orbitais que custaram aqui 28 dias, vários encontros com a Terra, né? Mesma coisa aqui para esse problema, com 14 dias, mas um custo relativamente alto comparado com os anteriores, né? E como eu disse, nem todos os casos de transferência vão garantir que a gente vai entrar numa ressonância, você pode entrar numa trajetória que vai colidir ou escapar, né? Como acontece nesses dois casos aqui, e nesse caso aqui também, né? Ela pode até ficar presa no sistema ali, mas não bem com o regime que a gente queria, né? Mas em alguns casos, sim, isso acontece, né? Tanto nesses dois casos aqui da esquerda e da direita, dá para ver que é um período múltiplo da ressonância 1,2. Não sei dizer qual múltiplo que é, mas está bem na cara que é um múltiplo aí. Aqui também outras trajetórias de transferência, onde você tem vários... ele aproveita aqui, né, de encontros próximos com a Lua, para pegar essa estilingada aqui, para chegar na órbita onde a gente quer, né? Mesmo vale também para outros casos aqui, onde a órbita não fica ligada, né? E vou mostrar aqui alguns exemplos da 2.1, né? Que são os mais incríveis até agora, porque a 2.1 também ela é algo que é muito invariante em relação à posição do Sol, e praticamente todas as soluções realizaram transferências que vão por fim, ficar conectadas a ressonâncias 2:1. Algumas delas com custos extremamente baixos, como, por exemplo, essa transferência de 30 dias, né, onde ele vai ter vários encontros com a Lua aqui, vai dar uma passeada boa
o sistema, também com a Terra aqui, até que ele vai encontrar o caminho, encaixar aqui com um custo de 0,167 km por segundo. Tá? Então, para finalizar, a gente pode sim utilizar ressonâncias retrógradas como possíveis candidatos para fazer missão interplanetária, como o Oshima propôs lá anteriormente. Né? Porém, ele não tinha investigado tão próximo assim, e a gente obteve custos que são extremamente baixos, comparados até mesmo com órbitas que ele tinha visto lá, que eram bastante distantes da Terra. Então, a perturbação da Terra ali, né, a gravidade da Terra ali agora tem muito mais influência do que tinha no problema do Oshima. Isso torna o problema mais interessante ainda, né? A gente tem custos baixos de 0,16, 0,27 aqui, né, quilômetros por segundo, partindo de órbitas muito baixas. Se a gente aumentar a distância, a grande maioria das soluções vão ser mais baratas ainda. Vale ressaltar também que tanto a ressonância orbital, né, quanto a 2.1, elas são muito menos sensíveis à variação da posição inicial do Sol, torna elas bons candidatos para ser ali estações espaciais, né, devido aos encontros próximos que ela tem com a Lua e tal, né, e a gente tem ali que buscar por novos métodos de otimização. E para fechar, a proposta é continuar seguindo com a ideia e aplicar machine learning. Por quê? O problema é não linear. A gente tem um grande problema quando a gente está falando de algoritmos meteorísticos, que é dar um bom chute na condição inicial. E se a gente modelar um modelo, né, construir um modelo de machine learning, permite com que a gente se baseie em resultados prévios de problemas que não são tão complexos, como esse problema no caso circular, onde eu estou otimizando só 4 variáveis, e expandir isso daqui para 5, 6, caso 3D, a gente vai ter um bom chute inicial, que é um dos grandes problemas dos algoritmos de otimização meteorísticos. Tá? Como eu disse, né, dá para utilizar uma série de algoritmos e a gente pode, por fim, reduzir o custo computacional associado e utilizar esses algoritmos que seriam supervisionados, aí, Active Learning, que vão aprendendo conforme o tempo. Porque a ideia da evolução, né, de algoritmos evolutivos é basicamente isso, ele vai aprendendo conforme o tempo vai passando. Né? E aqui estão as minhas referências, né, foi utilizado aqui para falar desses estudos. E eu agradeço o tempo aí e a paciência de vocês por me escutar por tanto tempo. Eu levei um pouco mais de tempo do que eu deveria. Desculpa aí. Não, tá ótimo, Gabriel. Tá ótimo. Muito obrigado. Apresentação muito interessante. Você chegou em resultados muito interessantes também, né? Conseguiu umas trajetórias bem marcantes aí, né? Bem definidas, né? Parabéns. Vamos abrir então agora para as perguntas. Quem gostaria de fazer pergunta pode levantar a mão. Que a gente chama. Otto. Gabriel, é bastante interessante. Eu tenho uma pergunta assim meio genérica no sentido, principalmente a ressonância 2 para um retrógrado, ela está dentro daquele conjunto, aquela família de órbitas periódicas, DROs, Distant Retrograde Orbits, ou não tem nem conexão nenhuma? Tem um pouquinho de conexão, mas não é a mesma coisa. As DROs, elas seriam, até onde eu sei, tá? Eu posso estar falando baboseira, mas até onde eu entendo as DROs seriam órbitas que ficariam presas em torno da Lua, né? Que são órbitas que são prógradas no referencial inercial e retrógradas no girante. Algo assim. É alguma coisa do tipo. Mas elas não são as mesmas, não. As DROs, elas são muito estudadas, né? Inclusive o Toputo, ele fez um trabalho muito completo sobre as DROs, né? Elas vão depender de um certo nível de energia que é baseado no problema circular restrito. Mas não é a mesma coisa. Até onde eu estou lembrado. Tem a ver com o momento angular em relação aos dois referenciais e também em relação à Lua. Ok, legal. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Enquanto não. Gabriel, eu fiquei com uma dúvida. Aquela órbita circular inicial que você lança, né, e coloca na órbita circular ao redor do Sol, da Terra, né? Essa órbita, não importa a direção dela? Vai importar. Uhum. Vai ser muito importante, mas a gente coloca ela como um parâmetro de otimização. Então, dependendo do ângulo inicial que você der e do beta que você está dando, ela pode ser tanto prógrada quanto retrógrada. E aí, às vezes, é mais barato transferir uma retrógrada para uma ressonância retrógrada ou de uma prógrada para uma ressonância retrógrada. Isso. É possível ver nesses gráficos aqui, ó, as soluções aqui. Então, a partir daqui, ela vai partir de uma órbita prógrada, né, no caso das rosinhas. Uhum. E enquanto aqui, nas pretas, a gente está partindo de uma órbita retrógrada. Parte uma retrógrada. Mas você chegou a fazer análise de custos em termos disso aí? Não? Sim.
Sim, ele vai pegar sempre o mínimo, tá? Eu tenho uns outros gráficos, aqui não deu tempo de colocar aqui também, mas é possível ver que no caso da prógrada, se não me engano, é para essa primeira família aqui. No caso da prógrada, ela é um pouquinho mais cara do que essa daqui. Ela repete a curva, fica muito parecida, só que ela é levemente mais cara do que essa daqui. A iniciar ela prógrada, né? Iniciar ela prógrada. Tá, legal. Mas você leva em conta o custo também de colocar ela numa retrógrada ou não? Colocar Sim. inicial na horta, inicial retrógrada. Sim, é porque pode ser que a hora que ela chegue lá, ela chegue com uma velocidade muito próxima de zero, né? E aí, para fazer o shift do sinal, é muito barato se for a prógrada do que a retrógrada. Tá. Obrigada, Gabriel. Mais alguma pergunta? Alguém levantou a mão? Acho que não. Então, acho que é isso, Gabriel. Muito obrigada, viu? Excelente apresentação. Parabéns pelos seus resultados, pelo problema que você está trabalhando, muito interessante. Obrigada mais uma vez por aceitar, por apresentar o seminário para a gente hoje. Muito obrigado, Rosana. Obrigada. Recebendo muitas palmas. Muito obrigado, gente.